E se eu lhe disser que o primeiro monarca de Israel, o grande, alto e trágico rei Saul, nunca existiu da forma gloriosa e unificada que a sua Bíblia descreve? A sua instituição religiosa jura pés juntos que a Bíblia é um documento histórico exato e inerrante, 2 Timóteo 3 versículo 16, condenando qualquer investigação que desafie o seu dogma, 2 Pedro 1 versículo 20. Jesus garante ser a verdade, João 14 versículo 6, que o liberta da escuridão, João 8 versículo 32. Responda-me, se Saul foi o primeiro rei instituído por Deus para governar toda a nação de Israel, por que razão o próprio texto bíblico apresenta 3 histórias completamente diferentes e contraditórias sobre como ele foi coroado? E pior, por que a arqueologia mostra que, na sua época, Israel nem sequer tinha infraestrutura de um estado, mas era apenas um aglomerado de aldeias rurais a lutar por comida? Hoje, num documentário especial e profundo, o nosso método histórico vai colocar a narrativa de 1 Samuel no banco dos réus. Apoiados pela pesquisa arqueológica rigorosa, como a do Dr. José Ademar Caefer, vamos dissecar a geografia, os manuscritos do Mar Morto e a redação política da Bíblia. Vamos provar que a monarquia de Saul é uma lenda de resistência tribal. Conheça a verdade, e liberte-se do mito. Saul reinventado, a anatomia da lenda de Saul. Tema: Saul nunca foi o monarca unificado de um grande reino de Israel. A sua figura é um mito literário tardio, forjado a partir de memórias tribais de disputas agrícolas e territoriais. O terror divino e os manuscritos do Mar Morto. Para não cometermos suicídio intelectual, temos de começar por ler o texto sem anestesia da escola dominical. Abra o primeiro livro de Samuel, no capítulo 11, versículos 1 a 15. O texto descreve a guerra dos israelitas contra os amonitas. É este o momento crucial que, segundo a narrativa, vale da monarquia de Saul. Mas observe a bizarrice teológica do versículo 6 e 7. O texto diz que o Espírito de Deus se apoderou de Saul. Imediatamente após receber este Espírito divino, Saul tem um ataque de fúria cega, pega numa junta de bois, corta-os em pedaços ensanguentados e envia-os a todas as tribos com uma ameaça de máfia: qualquer que não seguir a Saul e a Samuel, assim se fará aos seus bois. O texto conclui que caiu o temor do Senhor sobre o povo, e saíram como um só homem. A ironia é letal: o povo não se une por amor a Deus ou por reconhecimento de um líder ungido. O povo une-se por puro terror militar. O temor do Senhor aqui é a reação a uma ameaça de destruição do seu sustento agrícola. Mas será este texto original? A crítica textual diz que não. Quando os arqueólogos descobriram os manuscritos do Mar Morto em Cura, especificamente os pergaminhos identificados como 4 que são, encontraram acréscimos e variações profundas em várias partes de 1 Samuel, exatamente no capítulo 11, bem como no 15 e no famoso relato de Davi e Golias no 17. O texto massorético, que a sua Bíblia usa, é uma versão mais breve que acabou por prevalecer na Idade Média. O próprio texto que a Igreja diz ser intocável era, na antiguidade, fluido, editável e manipulado por escribas para encaixar diferentes interesses políticos. A geografia da fome, a disputa por Jabes de Gileade. Se não houve uma monarquia unificada escolhida magicamente pelos céus, o que aconteceu de facto? A arqueologia e a geografia revelam a verdade. Nos séculos 11x a.C., as montanhas centrais de Benjamim eram palco de uma luta desesperada pela sobrevivência contra o assédio dos povos vizinhos. Foi a fome e o medo, e não um plano cósmico, que forçou a organização de uma identidade de resistência que, mais tarde, seria chamada de Israel. O pivô desta guerra inicial está em Jabes de Gileade, 1 Samuel 11 versículo 1 a 5. Olhe para a topografia: Jabes fica do outro lado do rio Jordão, um pouco acima de Tisbe, a cidade do futuro profeta Elias. Em relação ao território de Benjamim, Jabes de Gileade está situada bem mais ao norte. E qual é o segredo de Jabes? É uma terra riquíssima em agricultura e pecuária, pois as chuvas que sobem do fértil vale de Jezeel chegam até esta área. O norte, pela sua abundância de água, registra assentamentos prósperos desde o período do Bronze Antigo, como atesta o sítio de Pela, situado no mesmo plano de Jabes. Por outro lado, quem eram os amonitas? Eles ocupavam a área mais ao sul da Transjordânia,
onde hoje fica a moderna Amman, capital da Jordânia. Era um território inóspito, seco, que se desenvolveu muito lentamente. Aplica-se a matriz econômica. O que temos no capítulo 11 não é uma guerra santa de Deus contra o mal. É uma guerra pelo pão. É uma disputa sangrenta pelo controle de um território fértil. O incipiente agrupamento saulita não podia expandir-se para as ricas planícies do oeste e do norte, porque estas eram controladas por duas superpotências militares, os filisteus e os egípcios. A única saída para não morrer de fome era expandir para o leste e para o sul, esbarrando inevitavelmente nos interesses dos amonitas. As memórias destas batalhas agrárias desesperadas são o embrião histórico da lenda. O fantasma de Tel El-Fu e a tesoura deuteronomista. E de onde vem a figura central? O texto menciona Gibeá de Saul, versículo 4, que a arqueologia identifica hoje como Tel El-Fu, localizada no topo do monte com o mesmo nome. Gibeá de Saul não era a gloriosa capital de um reino, era apenas uma aldeia rústica. Era a base de uma família lendária de guerreiros, vinculada a este personagem chamado Saul. É para lá que Saul volta tranquilamente no capítulo 10 após procurar jumentas, um ato impensável para um rei imperial, mas perfeitamente lógico para o chefe de uma aldeia local. E aqui está o furo literário definitivo que estilhaça a inerrância bíblica. Leia com atenção e encontre as três coroações. Se a Bíblia é ditada por um Deus perfeito, como explica que 1 Samuel tem três tradições diferentes sobre a instituição da monarquia de Saul? Tradição 1 Samuel 10 versículo 1 Saul é ungido secretamente apenas como chefe, Nagid, por Samuel num local não identificado. Tradição 2 Samuel 10 versículo 17 a 24 Saul é eleito rei publicamente através de um sorteio na cidade de Mispá. Tradição 3 Samuel 11 versículo 12 a 15 Saul é proclamado rei pelo povo em Gilgal, após a vitória militar contra os amonitas. Isto não é história sequencial, é um Frankenstein literário. Os redatores posteriores, conhecidos como a escola deuteronomista, pegaram em várias lendas tribais antigas e tentaram costurá-las num único livro. A fraude política torna-se gritante no versículo 8. O texto diz que, ao convocar as tropas, apareceram 300.000 homens de Israel e 30.000 homens de Judá. Este número é um absurdo demográfico que ultrapassava a população inteira do Levante na época. Mais importante, a menção separada de Judá é um anacronismo escandaloso, uma interferência descarada da edição deuteronomista, feita séculos depois, quando Judá dominava o sul, para tentar legitimar a sua importância na fundação do reino. A mentira de Gilgal. A manipulação continua com os locais. O texto afirma que Samuel levou o povo a Gilgal para renovar o reino. Qual Gilgal? Não é a Gilgal que fica perto de Jericó, Josué 4 versículo 19. O contexto leva a supor que se trata de um santuário a norte de Betel, cerca de 11 quilômetros. A menção de Gilgal e a constante intromissão da figura do profeta Samuel visavam um único propósito teológico. A elite sacerdotal precisava de provar que nenhum rei, por mais vitorioso que fosse no campo de batalha, poderia ter autoridade sem a bênção e o controlo prévio da religião oficial. Eles usaram a memória de Saul para ensinar o povo de épocas posteriores a submeterem-se aos profetas. A história desmascara o conto de fadas monárquico. Não existiu um Saul histórico que governou um império unificado de 12 tribos. A narrativa de 1 Samuel 11 é, possivelmente, o único núcleo que contém um remanescente de memória real, a de um líder local de Benjamim, da aldeia de Tel El-Fu, que mobilizou camponeses para defender a rica agricultura de Jabes-Gileade contra as tribos amonitas. A instituição de uma grande monarquia unificada é uma lenda fabricada séculos depois pela tradição de Israel para criar uma identidade nacional gloriosa e justificar a centralização do poder. A sua igreja usa este texto para lhe ensinar submissão às autoridades ungidas e a temer o Espírito de Deus. Mas quando submetemos o texto à arqueologia, à geografia e à crítica redacional, o que sobra é apenas política de ferro, sangue e fome.
Conhecer a verdadeira história não destrói o passado, destrói apenas os ídolos que a religião moderna tenta usar para controlar a sua mente. Aqui no canal, não buscamos agradar ou ofender. Buscamos entender os fatos, questionar os mitos e abrir espaço para o pensamento crítico. Esse canal não te dá certezas. Ele te ajuda a fazer as perguntas certas. Se gostou do vídeo, curta e se inscreva no canal para mais reflexões críticas das narrativas da Bíblia. Eu me chamo Heraldo Santos, obrigado por assistir mais um vídeo no canal A Bíblia Pode Ser Investigada? Uma análise crítica. E você, vai continuar defendendo a teologia, ou tem coragem de buscar a história? Deixe seu comentário e compartilhe este vídeo, e até o próximo episódio.